É com alegria que nós estamos voltando e o tema de hoje é o poder da fé. Tudo que você conquistou até hoje na sua vida foi porque você acreditou primeiro, você liberou a fé. E para o resto da sua existência terrena, tudo que você vai conquistar vai ser aquilo que você vai liberar pela fé. Então, tudo que você fez, você acreditou primeiro, e aquilo que você vai realizar, você acreditou, você vai ter que acreditar primeiro. O texto básico dessa mensagem está em Marcos 10, 46 a 52, que é a cura do cego de Jericó. Esse é o texto básico, e certamente você vai acompanhar, quando ali Jesus estava passando por Jericó, e aquele cego, Bartimeu, que vivia com a capa que credenciava ele a pedir esmola pela prefeitura judaica, mas ele tinha uma fé que se ele encontrasse Jesus, ele seria curado. E Jesus, em certo dia, Jesus estava passando, nós cremos que isso foi numa quinta-feira pela manhã, Jesus indo, seria a última oportunidade dele, porque ali ele foi crucificado e depois ressuscitou. E quando ele está na saída de Jericó, ele ouviu um barulho e perguntou: o que é isso? E disseram: Jesus está passando. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão pedia para ele calar. Ele não calava, ele gritou mais alto. Ele tinha uma certeza, porque dentro do coração dele estava a fé. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. E Jesus disse: então vê. Aí ele tirou a capa, se libertou daquela capa pesada que ele carregava a vida inteira e seguiu Jesus estrada afora. Nós vemos também Davi, que quando ele tinha um sonho de ser rei, ele tinha que passar por um grande desafio, ele enfrentou o gigante Golias, e ele enfrentou pela fé. Não tinha sentido, não tinha lógica ele vencer aquele gigante, mas ele venceu. Nós temos como exemplo aquela mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 24, que diz, aquela mulher tinha no coração, há 12 anos ela tinha uma hemorragia, e ela gastou todo o seu dinheiro e não resolveu o problema. Se você tem um problema espiritual, você não vai resolver com tratamento médico. E ela gastou tudo que ela tinha, mas sobrou a fé. E ela pensou: se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela tocou. E Jesus disse: quem me tocou? Os apóstolos, milhares te tocam, e você pergunta quem te tocou, mas Deus sabe quando você é tocado, quando a sua fé entra em ação. Então, se nós entendermos isso, nós estamos num grande caminho. Às vezes, você pode perder o chão, mas se você tem fé, pode caminhar. Deus vai colocar o chão. Você veja que a ciência, ela nos orienta a crermos somente naquilo que foi provado. A própria ciência fala que existe pessoas, todo ser humano tem as suas grandezas, suas misérias, cientificamente falando. E espiritualmente nós sabemos que quando nós estamos vivendo pela fé, nós temos muitas grandezas, e quando nós caímos no pecado, aí entra a miséria da pessoa. A fé não serve para nada no dia da bonança. Aí não é fé, aí é aquilo que está sobrando. A primeira lição que nós aprendemos a ter fé é que o Espírito Santo tira de nós tudo que nós temos. E eu já tive essa experiência, talvez você já tenha também, mas aí nós começamos a entender, lá em Cafarnaum e Nazaré, Jesus não fez pouquíssimos milagres, porque as pessoas falavam: não é esse aí o filho do carpinteiro? Nós conhecemos ele,
de onde viria esse tanto poder que falam dele? Então, Jesus, para ele operar na sua vida, na minha vida, nós precisamos liberar a fé. Agora, o deserto, nós temos que agradecer a Deus pelo deserto, pelos problemas, porque é uma das maneiras que Deus utiliza para chegarmos a Ele. Está escrito lá em Deuteronômio 8, que eu te coloquei no deserto para saber o que existia no teu coração. É a forma, Deus tem os seus planos, Ele permite, às vezes, esses abatimentos. Tem duas coisas que você vai conseguir expulsar da sua vida se hoje você liberar a fé. A primeira coisa é a dúvida, porque o diabo trabalha nas nossas dúvidas, Deus trabalha na nossa fé. Então a nossa dúvida é a inimiga, e a fé vai retirar a dúvida para você poder receber a bênção. A segunda coisa é você não permitir que entre no teu coração sentimentos de tristeza, quando você perde a alegria, a ansiedade, porque se você abrir a porta para a ansiedade, ela vai querer sentar no seu sofá e dormir na sua cama. Então Deus não opera na ansiedade, nós temos que confiar e liberar a fé. Nos dias maus, nós podemos perder até o prazer de viver, mas nós não podemos perder a fé. As circunstâncias, o quadro, podem nos levar a isso. Porque o esforço não é fé. A fé é diferente. Você trabalha, você tem as suas recompensas, mas a fé te abre os horizontes, aquilo que era impossível. Deus colocou o possível para as pessoas que têm fé. A fé do seu pastor não vai resolver os seus problemas. Você pode receber pela fé uma oração, mas você tem que ter você liberar. Porque as pessoas, às vezes, eles se sentem muito dependentes, e Deus, Ele quer que nós sejamos ser você mesmo. Veja que no Salmo 147:4, fala que Deus conhece todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Quanto mais você. Deus conhece seu nome, seu endereço, a sua vida, as suas circunstâncias, as suas fraquezas, as suas grandezas. Ele conhece tudo. Vou dar só um exemplo aqui prático de fé, que eu sou daquela região de Bauru, estado de São Paulo, e em 1950, o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai no Maracanã. O pai do Pelé, que morava lá na época, ele chorava copiosamente. E Pelé, na ocasião, eu creio que ele tinha uns 9 anos, em torno de 9 anos, um pouco mais, um pouco menos, ele falou assim: pai, pode ficar em paz, que quando eu crescer, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. Então você veja que havia ali uma palavra de fé. Quando você conseguir liberar sua palavra pela fé, Deus vai te abençoar e vai te guardar. Você veja, eu em 1983, em dezembro, eu lembro até o dia 22 de dezembro de 1983, eu conheci Jesus. E eu via pregadores falando da fé. Aquilo para mim era tudo novo. Eu falava: meu Deus, como é que eu com 37 anos, agora que eu fui deslumbrar para isso? E eu experimentei a mim mesmo e fiz um propósito com Deus. Eu via que as pessoas que pregavam eram pessoas que jejuavam. Eu entrei em consagração e eu propus a escrever meu primeiro livro. Eu era administrador de empresa, eu tinha pós-graduado nisso, e eu escrevi OIM integrado à informática, 300 e tantas páginas, tudo pela fé. Trabalhei muito, mandei, o livro saiu em 1985. No ano 2000, esse livro de 300 e poucas páginas estava na 14ª edição. Deus me honrou tanto a minha fé que eu fui convidado para dar uma palestra nos Estados Unidos, na Flórida, num grande congresso de administradores, e ali Deus mostrou para mim, quando nós fazemos algo pela fé, o que acontece. Hoje nós temos 11 livros publicados, temos o Fazendo Discípulos, que está na 19ª edição, e Deus tem assim nos ajudado. Hebreus 13:7 fala: lembrai-vos dos vossos pastores, ou do seu guia, ou do seu discipulador, que te pregou a palavra. Imitai-os,
mas nós não podemos depender de homem algum. Nós podemos contar com ele, mas a nossa dependência tem que ser única e exclusivamente de Deus. Aí você pode estar perguntando, tudo bem, mas como que eu faço então para colocar em prática hoje essa minha fé? Você tem que alimentar o Espírito. Você que está nos assistindo, o Espírito tem que ser alimentado. E como é que nós alimentamos o nosso Espírito? A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você tem que ter a sua Bíblia e ler a palavra diariamente, orar, jejuar, fazer uma entrega. E Deus vai suprir a sua vida, vai abençoar os seus caminhos e você vai experimentar o que é uma vida pela fé. Repetindo, tudo que você conquistou até hoje foi porque você acreditou primeiro. E tudo que você vai conquistar é porque você creu e Deus não pode negar a palavra dele. Quando ele diz, seja concedido segundo a sua fé. Então, o poder da fé na sua vida, muitas vezes é algo que esteja faltando e que Deus vai te abençoar. Eu vou fazer a oração, que todas as minhas gravações eu oro. Deus e Pai, abençoa essas vidas que estão nos assistindo agora, onde eles estiverem. Desperta neles a fé, para que as bênçãos os alcance, Pai. Retira deles o mal, retira toda a força das trevas, retira de cada vida agora tudo aquilo que não te glorifica e que através destas palavras eles possam estar recebendo uma bênção. Nós entregamos cada um no teu altar e os abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Jesus te abençoe, te guarde e te dê uma nova vida. Aí, se você gostou, você compartilhe, faz um comentário, coloque aí a sua nota aí para que a hora que sair novas mensagens nossas, você receba a gravação. Deus te abençoe, muito obrigado pela tua atenção, que o Espírito de Deus te toque nesta breve palavra, em nome do Senhor Jesus.